Opa! Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast CDP, Cientista de Dados na Prática. Meu nome é Eduardo Rocha e aqui no podcast a gente discute perguntas, dúvidas, principais dúvidas, quando o assunto é, Eduardo, o que eu preciso fazer para trabalhar com a ciência de dados, para ser um cientista de dados e disputar aí uma vaga no mercado de trabalho. Bem, o meu nome é Eduardo Rocha, né? Eu já falei para vocês aqui, sou fundador do portal cienciadosdados.com e geralmente eu faço muitos eventos para engajar a comunidade e trazer um pouco do conteúdo de ciência de dados para compartilhar um pouco da minha experiência. Eu trabalhei durante muitos anos com a ciência de dados, trabalhando com dados diretamente há mais de 20 anos no Sistema Financeiro Nacional, os últimos 16 no Banco do Brasil, e hoje eu trabalho aqui como cientista de dados, como formador de cientista de dados. Tranquilo? Esse é o meu grande objetivo, faço isso com muito prazer, com muita paixão, e geralmente eu realizo vários eventos durante o ano, tá bom? E nesses eventos, que são jornadas, maratonas, imersões, né, são workshops, eu sempre compilo perguntas, dúvidas que os aspirantes têm e encaminham para mim, né? Então eu recebo muitas dúvidas. E aí eu compilei aquelas que eu acredito serem as principais dúvidas da minha audiência e que talvez seja uma dúvida sua também, tá bom? Quando o assunto é, Eduardo, eu sou um aspirante a cientista de dados. O que eu faço para entrar no mercado? O que eu preciso estudar, Eduardo? Eduardo, o que é ciência de dados, Eduardo? Me ajuda aí, né? Geralmente eu pego a galera que está em transição de carreira, então são pessoas que estão ali já ou se interessa por tecnologia da informação, né? Ou tá ali querendo já trabalha um pouco com a programação, já conhecer um pouco de SQL, mas não está satisfeito, né, com a sua jornada e procura uma recolocação profissional. E aí eu apresento a ciência de dados, né? Eu apresento esse grande mundo de oportunidades, esse grande e vasto mercado de trabalho que sequer está formado ainda. Existe tanta oportunidade e tantas empresas que ainda não viram, né, o poder que tem um cientista de dados quando o cientista de dados encontra os seus dados e começa a gerar insight para elas, né? Então, geralmente, os grandes donos de e-commerce, os grandes donos de redes que têm muitos clientes começam a perceber a importância de um cientista de dados quando ele encontra um bom trabalho realizado com análise de dados, e aí ele pensa, olha que interessante, se grandes empresas estão fazendo isso e elas têm dados, por que eu também não posso fazer isso? Não é mesmo? E aí ele busca ali o conhecimento do cientista de dados, tá bom? O meu objetivo é disseminar, inclusive, o assunto, né, ciência de dados, nesse Brasilzão. Eu quero compartilhar o que eu vivenciei em grandes empresas, empresas que já são estabelecidas no mercado, são empresas que têm capital aberto, né? Então as empresas já sabem da importância da ciência de dados. Mas o que eu sei é que existe um mundaréu de possibilidades que as empresas sequer estão observando, né? As oportunidades estão passando ali na vista dela e elas ainda não estão enxergando. Mas, enfim, a gente vai compartilhar essa sacada e eu acredito que esse campo ele é muito grande e ele vai alcançar ainda muitas empresas, muitas pessoas. Tamo junto, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar algumas perguntas, vou compartilhar aqui com você a minha tela e a gente vai responder algumas perguntas, beleza? Então vamos lá para a primeira de hoje, olha só. Em quanto tempo é possível dominar a ciência de dados, considerando dedicação 6 horas por semana para este fim? Claro que é um tempo estimado. Pô, ainda bem, cientista, obrigado aí que eu não ia saber de cabeça também. O que eu vou fazer aqui é uma pura estimação, tá bem? É uma pura estimação. Vou pegar aqui o que eu vejo nos meus alunos, vou pegar aqui um pouco de métrica, de experiência também, mas o fato é, cientista, que não existe aqui um tempo que oficial. Não vai ser igual para todo mundo, tá bom? Olha só, no programa, eu tenho um programa Cientista de Dados na Prática, o programa CDP, que é o programa que eu faço a formação dos meus alunos. E no programa CDP, a gente tem um GPS, um acompanhamento bem próximo, no qual eu faço uma estimativa ali de mais ou menos uns 6 meses para ele compilar ali todo o conteúdo e ir com sobra de experiência para o mercado. Fechado? Então, ó, 6 meses imersos, estudando ali mais ou menos uma horinha por dia,
Então a gente está falando aí de algumas horas, né, de muito mão na massa, de imersão. Eu acredito que é o suficiente para entrar no mercado e ajudar as empresas. E aqui eu queria colocar um pouco aqui de grifo, né, highlight, né, de marca-texto em cima do pronto para ajudar as empresas. Por quê? Porque o fato é o seguinte, cientista, a gente nunca vai estar completamente formado. Essa é a real. Quando a gente fala de tecnologia, então, assuntos são evoluídos e criados a todo instante. Agora, nesse exato momento, tem algum japonês, algum chinês que está evoluindo ali algum algoritmo que a gente utiliza aqui para fazer estimativas que já são boas, mas que podem ser melhores. Olha que interessante. Então, olha só, pensa aí. Eu estou aqui e eu estou utilizando aqui algumas técnicas, e aí nesse exato momento a gente está vendo que existe possibilidade, tá lá um japonês, acabou de descobrir lá uma possibilidade que vai fazer com que a assertividade do algoritmo que eu estou utilizando aqui agora aumente. E aí sabe o que vai acontecer? A comunidade de ciência de dados, em especial, é uma comunidade muito aberta. Então a gente compartilha muito as informações, a gente compartilha muito aquilo que está funcionando para a gente. Né? A gente acredita aí no ciclo da prosperidade, beleza? Então essa é a real aqui. E o que vai acontecer é o seguinte: ele vai fazer uma parada muito massa, vai compartilhar, e aí essa parada vai acabar se disseminando. O que que acontece? Eu estou numa empresa e aí o meu objetivo é estar sempre produzindo ali resultados que são melhores, mais assertivos. Sabe por quê? Porque olha só, um trabalho bem feito, ele pode significar ali mais resultado para a empresa, menos custo, né? Uma atividade fim para os funcionários ali, mais uma experiência melhor, né, para os funcionários. Então, assim, a gente está sempre procurando evoluir. O que que eu vou fazer quando eu descobrir essa parada que o japonês fez? Eu vou querer implementar essa parada aqui também. E aí eu vou precisar aprender o que ele fez. Então a gente está em constante evolução. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte: a gente nunca vai estar 100% formado. O que a gente vai precisar é ter muita força de vontade para compartilhar a nossa experiência, o que a gente aprendeu até o momento, junto com as empresas. E aí a gente oferece ali o nosso trabalho. Né? A gente vai em busca de uma colocação profissional e coloca ali a nossa experiência para ajudar a empresa. Então, o que acontece é que isso vai depender muito de quão experiente você quer estar para entrar no mercado, né? Aí você pode devolver a pergunta, né? Eduardo, e quando é que eu vou me sentir experiente, né? E aí o fato é que isso é uma parada também muito pessoal. Vou te dar um exemplo. Eu pego meu aluno, coloco ali todo o hall de conteúdo, coloco ele em imersão na comunidade, coloco ele para sair um pouco da zona de conforto e participar aí de problemas de negócio fora aqui da alçada de estudo. E aí ele vai ver que ele consegue resolver problemas das empresas porque ele já está fazendo isso, ainda que em ambiente de competição, ainda que em ambiente de bootcamp. E aí quando a chavinha vira para ele que ele fala, opa, peraí, se eu estou fazendo essa parada aqui, por que, que eu não posso fazer um depara e resolver um problema de uma empresa de verdade? E aí eu incentivo o CDP a colocar a cara no mercado para ajudar, tá bom? Ainda que seja como freelancer, ainda que seja como em competições, ainda que seja no mercado de trabalho, tá bom? Então isso depende bastante. E o fato é que, de acordo com o programado ali, né, um compilado de conteúdo e de experiência em mão na massa que eu fiz, né, no GPS dos meus alunos, é mais ou menos uns 6 meses. Fechado? Então, 6 meses, 1 hora por dia, eu acredito que ele tem conteúdo suficiente para ir para o mercado e ajudar as empresas. Lembra do highlight? Ajudar as empresas. Fechado? Você nunca vai ter todo o conteúdo. Os caras acabaram de inventar uma coisa agora e quem fala que sabe tudo é porque não sabe muito menos do que quem fala que não sabe. Tá bom? Essa é a real. A gente nunca sabe tudo, tá bom, cientista? Eu sei que você vai querer ser o melhor profissional do mundo. Eu sei que você vai querer ter domínio desse ferramental que é disponibilizado para a gente fazer o nosso trabalho. Mas, cara, você vai ficar louco se você falar, não, eu vou aprender tudo isso e só vou para o mercado depois que eu aprender. O que pode acontecer é que você vai estar postergando a sua entrada, atrasando ali uma ajuda que você poderia fazer muito massa ali no ramo da saúde ou no ramo da agricultura. Hoje mesmo eu compartilhei uma parada aqui, uma Jedi minha, né? A Jedi é um apelido que eu faço para os alunos dentro do CDP que já estão voando, né? Que já estão evoluindo, que já
estão lidando muito bem ali com a programação, né? Quem entra são os Padawan, né? São os mais novinhos e tal. Quem já tá voando ali são os Jedi, e que aí quem já conseguiu pôr a cara no mercado, que já terminou o SNA, que é o sistema de navegação ativa do programa, ele já é um Yoda, né? Então, uma Jedi hoje mandou para mim uma reportagem de uma startup, e essa startup estava fazendo um projeto que era de reconhecimento do gado. Olha que interessante. Tinha uma acurácia muito doida lá, né? A máquina preditiva olhava a imagem do gado e reconhecia qual era o gado, né? E isso é muito importante, né? Pensa lá nos benefícios aí na agricultura, nos benefícios aí da pecuária. Cara, isso é fantástico, tudo bem? Então essa é uma sacada muito interessante e que constantemente você está sendo desafiado a produzir coisas parecidas que vão ajudar problemas de outras empresas, né? Pega esse exemplo aí de visão computacional que foi utilizado no gado, por que não usa isso nas ovelhas? Né? Por que não usa isso nos patos, nas galinhas, né? E aí você pode falar assim, Eduardo, mas cara, isso é investimento e isso é muito caro. E é aqui outra falácia que, uma falácia não, outra crença que se desaba, né? Porque hoje em dia a gente consegue fazer isso com tecnologia open, né? Tecnologia aberta a gente consegue fazer isso. Os gastos, os investimentos para fazer esse tipo de trabalho são ínfimos. Uma câmera ali, o sistema implementado aqui em Python que você baixou do Anaconda lá, instalou. Então, assim, cara, hoje em dia as possibilidades são inúmeras, tá bom? Com muito menos investimento necessário para fazer projetos como esse, beleza? E ainda que fosse, todo grande projeto começa de uma ideia, né? Você não deve se bloquear com obstáculos que ainda nem chegaram ali, né, de verdade. Então, por que não você colocar em prática alguma atividade e colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né? É isso que eu incentivo todos os alunos aqui do programa Cientista de Dados na Prática e que eu incentivo você também, que é o Aspira, né, que está começando aí a sua jornada aqui dentro do mundo da ciência de dados. Beleza? Então, respondendo aqui, cara, mais ou menos ali dentro do programa, eu coloco ali mais ou menos uns 6 meses, 1 hora por dia. Fechado? Lembrando, não está escrito na pedra, uns vão mais rápido, tá? Essa é a real. Uns chegam muito mais rápido. Por quê? Porque colocam mais dedicação, colocam mais imersão, faz uma atividade de uma forma um pouco mais intensa, né? Porque assim, se perguntar para mim assim, né, Eduardo, eu quero ir para São Paulo, qual é a melhor forma de ir para São Paulo? Cara, eu vou falar assim, depende, né? Se você quiser ir curtindo a paisagem, vai de carro, né? Ou se você quer fazer uma aventura na tua vida, aí vai de bicicleta. Ou se você quer ir rápido, vai de avião. Então tudo depende da prioridade. Então quem vai mais rápido é porque está aí já dedicando talvez aí um bom tempo da sua vida, porque sabe que está precisando, quer entrar no mercado, está em recolocação. Então tudo depende, beleza, cientista? Tamo junto? Beleza? Bora lá a mais uma pergunta. Vamos responder então mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Como saber se eu já estou preparado para ir atrás de vagas e não passar vergonha em entrevistas ou em algum projeto em que eu hipoteticamente tenha que realizar para o processo seletivo? Cientista de dados, como saber se você está preparado para não passar vergonha, né? Cara, aqui tem uma parada muito louca, que é o seguinte. Quando a gente faz um processo seletivo, e eu já passei por muitos processos seletivos, tanto de um lado da cadeira quanto do outro, e esse negócio de passar vergonha, cara, é uma parada muito pessoal, é uma parada muito. O que você vai fazer, o que eu oriento, né, é que você, pô, antes de mais nada, seja íntegro, né? Você não vai dizer que sabe uma parada que você não sabe. Até mesmo porque aí sim você passaria vergonha, né? Porque para mim, vergonha é mentir, né? Pô, você tá mentindo, pô, aí isso é vergonhoso, né? Agora, cara, se você vai íntegro para um processo seletivo e você fala exatamente aquilo que você sabe, aquilo que você tem capacidade para desenvolver e aprender, não tem vergonha você não ser escolhido, entendeu? Porque as empresas, elas estão atrás dos cientistas de dados que vão ajudar ela a resolver os problemas dela. Não é pessoal, tá ligado? A gente faz processo seletivo e nesse processo seletivo a gente está querendo trazer alguém para ajudar a gente para resolver um problema, né? A gente está ampliando aqui a nossa empresa, a gente precisa de mais cientistas de dados. Então, opa, eu preciso de cientistas de dados para me ajudar aqui na minha empresa. Você entende? Não é pessoal, não é no Eduardo ali,
Entendeu? Então, assim, a parada que você tem que ficar ligado na cabeça é, cara, eu vou pro processo seletivo a partir do momento em que eu acreditar que eu já tenho alguma coisa para contribuir. E aí é lógico, eu vou procurar as vagas que mais se adequem ao conhecimento que eu já tenho, né? Dá um exemplo aí, Eduardo, fica mais claro aí para mim. Cara, se eu olho lá no hall de competências que foram requeridas ali no processo seletivo, e eu tô vendo que o cara tá pedindo lá, ó, eu tô precisando de um cientista de dados focado em visão computacional, que já tenha experiência no mercado com visão computacional, e que já tenha muita tranquilidade ali com pacotes, OpenCV, tal, aqueles pacotes todos ali de visão computacional, para realizar ali uma implementação de um sistema de reconhecimento facial aqui na minha empresa. Aí eu chego lá, li os requisitos, e aí eu só estudei o Pandas na minha vida, pô, só sei um pouco do Python aqui. E aí eu chego lá, não, eu dou conta, OpenCV, eu já ouvi falar. E aí o cara vai começar a me perguntar, e aí eu não vou saber responder, né? Eu falei que não, eu dou conta sim e tal. Ele vai me perguntar algumas coisas direcionadas e eu não vou conseguir responder. Isso é uma parada ruim, né? Por quê? Porque eu me coloquei como uma pessoa que tinha um conhecimento, mas não tinha. Agora, se eu chego lá e falo assim, cara, olha só, eu olhei aqui os requerimentos dessa entrevista e eu vi que realmente vocês estão querendo alguém muito especialista, mas eu queria me colocar à disposição e assim, o que eu sei é isso aqui. Eu tenho vontade de aprender. Cara, se eu escuto uma parada dessa, ainda que eu não selecione esse cara vai ficar gravado na minha cabeça, sabe por quê? Porque o cara demonstrou, primeira coisa, proatividade. Veio participar de um processo seletivo, ele sabe, né? Mostrou humildade até de dizer que não sabia, mas ele mostrou o que ele sabia. Você acha que se eu tiver uma vaga aqui na minha empresa, com o conhecimento que eu percebi que esse cara tem, eu não vou olhar para esse cara? Você entende a diferença? Então não é vergonha você saber pouco. Vergonha é você, às vezes, colocar ali, tentar subir um degrau ali que é muito alto, maior que suas pernas. Entendeu? Acho que essa é a real. Então a gente tem que estar, cara, você não deve ter esse pensamento de ficar ali muito com vergonha do que você já sabe. Você tem que ser claro, saca? E assim, as vagas não caem do céu também. Às vezes você vai olhar para um portfólio ali, para um requerimento, você vai ver que ele está bem pesado, bem denso, que eles estão sendo bem detalhista, e aí muitas vezes você nem vai, mas é porque a empresa, como eu brinco, né? Às vezes a empresa ela coloca uma solicitação de um PhD em Harvard, mas o que ele precisa mesmo, na verdade, é de um cara que saiba trabalhar com Python e conheça alguns algoritmos de machine learning. Só que é óbvio, ele vai colocar muita coisa ali, porque se vier o cara, o PhD, ele tem várias coisas ali já no pacote, né? O cara que sabe e o cara que ainda é PhD. Então, assim, grande parte cientista de dados da, do que trava o cientista de dados em começar o seu trabalho, em começar a sua jornada numa empresa, é o fato dele mesmo se travar, dele mesmo não acreditar no potencial dele, ou dele mesmo ter esse tipo de crença de tipo, pô, cara, eu não quero passar vergonha. Você entende? E eu acho que isso não existe. Primeira coisa, lembre-se, essa parada não é pessoal. Né? A gente não cria uma vaga pensando, eu quero trazer uma pessoa cientista de dados. Não, a gente olha ali, a gente vai atrás de pessoas para ajudar a gente. Eu não crio uma vaga para aquela pessoa, sabe? Entende a sutil diferença dessa parada? Beleza? Então é isso que eu gostaria de compartilhar contigo, porque eu acho que é muito importante. Isso é uma dúvida geral, cara. Talvez seja uma das top 10 aqui que eu mais recebo. Né? A galera tem um receio de colocar a cara no mercado por achar que vai passar vergonha, porque não tem conhecimento necessário. E não, a gente está precisando de mais proatividade, às vezes menos conteúdo. Ó, o que eu vejo, né, muito assim, dos alunos que começam a trabalhar, e aí quando eu começo a trabalhar, geralmente eu vou conversar para entender, né, como é que é a experiência do aluno lá no início da sua jornada. E, cara, grande parte dos alunos, eles falam o seguinte, que a experiência que eles estão tendo é complementar aquilo que ele já demonstrou saber. Nunca ele vai trabalhar somente em cima daquilo que ele resolveu estudar. Nossa, Eduardo, ficou escuro, me explica aí direitinho. Então vamos lá, você está lá no programa CDP, e aí no programa CDP você vai ter todo o conhecimento necessário para você
utilizar o Python para fazer ciência de dados, vai aprender em detalhes ali dezenas de algoritmos com centenas de projetos, problemas de negócio, vai ter a imersão, a comunidade, vai estar trabalhando com vários espectros aí da ciência de dados, vai ver um pouquinho de visão de processamento de linguagem natural, vai ver um pouquinho ali de web scraping, cara, você vai ver um bocado de coisa, mas o foco está em te dar pilares. Beleza? Então, esse é o espectro do CDP. Aí, ele, né, passou num processo seletivo, vai trabalhar como um júnior, um pleno de uma grande empresa. E aí, o que vai acontecer lá é que a empresa ela já tem uma pré-estruturação para lidar com a ciência de dados. Né? A empresa, quando ela vai atrás do cientista de dados, geralmente, grandes chances são, né, na maioria dos casos, é que ela já tem uma estrutura de ciência de dados e por isso ela vai atrás do cientista de dados. Pelo fato da empresa já ter ali um pouco de imersão nesse mundo, ela já estruturou como ela armazena os seus dados, ela já utiliza os dados para fazer, ainda que seja um BI, né? Então ela já tem todo um ferramental de trabalho, digamos assim. E aí o fato é que, às vezes, quando o cientista de dados chega para trabalhar nela, ele vai aprender uma coisa diferente, porque não tem como a gente ver tudo em um programa de formação, saca? Então, às vezes, eu vou dar o exemplo do Itaú. Tava lá, aí a Dininha viu aqui a parada, a minha aluna lá, aí ela de repente foi no Itaú, e no Itaú a galera usa muito o Alteryx. E aí o Alteryx, ele tipo, é meio point click, assim, tipo o SAS, saca? Ele é mais intuitivo para fazer processamento de dados mesmo, análise de dados. ETL também, mais FTP do que ETL, mas enfim, você consegue fazer muita coisa, mas é um ferramental diferente. Né? Ela não tinha visto isso no CDP, e olha que interessante, a própria empresa vai investir na formação dela para fazer esse trabalho. Né? Então, o que está acontecendo é que a sua formação agora, nesse ponto, cientista, é de pilar. Você pode ver os pilares aqui e chegar lá para trabalhar no Banco do Brasil e olharem e falar assim: não, cara, é o seguinte, aqui a gente usa muito mais o SAS do que o Python para fazer o processamento de dados. Por quê? Porque ainda temos aqui uma grande infraestrutura que utiliza o SAS. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. O fato é que você aprendeu aqui mais o Python, vai chegar lá, você vai ser direcionado para o SAS, mas você já tem toda uma lógica na cabeça do que funciona, do que é a ciência de dados, e de como você pode utilizar os dados para resolver os problemas. Entendeu? Então, assim, o fato é, você nunca vai ter todo o conhecimento, nem vai ter todo o ferramental na cabeça, mas se você for com o seu conhecimento atual que você tem, e cara, tu for íntegro mesmo, mostrar a força de vontade, eu acho que uma hora você consegue essa parada. Beleza? Eu acho que essa é a mensagem mais tora que eu poderia te dar, saca? Eu acredito que eu prefiro até dizer que você vai chegar lá e, na maioria dos casos, não vai ter todo o conhecimento suficiente e nem vai saber de tudo que eles vão te perguntar, porque eu vou ser muito mais sincero e honesto com você. Né? Porque ninguém sabe de tudo. Vai chegar uma hora que alguém vai te fazer uma pergunta e o máximo que você vai dizer é, cara, não sei nem o que você está querendo dizer com isso. Entendeu? Então, essa é a real, essa é a sacada, e eu ia achar muito massa se eu fosse entrevistar um cara que se posicionasse desse jeito. Beleza? Tranquilo? Tamo junto, cientista? Bora lá, bora para mais uma pergunta, então. Bora dar uma olhada aqui na próxima pergunta. Eduardo, quais são as principais ferramentas para o dia a dia de ciência de dados? O Excel ainda é fundamental? Eita, cientista, que pergunta massa. E o fato é o seguinte, cara, o Excel, ele é muito bom, ainda é uma ferramenta muito boa, mas para pequenas empresas, saca? Empresas que têm poucos dados, né? E aí eu tô falando poucos dados, assim, na casa de algumas centenas de milhares de dados aí, ainda é pouco, né? Agora, quando você começa a trabalhar com alguns milhões de dados, o Excel já não vai mais dar conta. Então, o Excel é uma ferramenta bacana, você consegue fazer muita coisa. Cara, sou um apaixonado por Excel. Todo o meu trabalho com dados começou com Excel, né? Inclusive o VBA, né? A programação que a gente utiliza ali no Excel para fazer algumas automatizações, uns robozinhos muito massa. Então, cara, o VBA realmente é uma parada muito massa e o Excel é uma ferramenta excepcional. Mas o fato é que o Excel não dá mais conta de fazer muitas coisas, né? Hoje nós estamos vivendo na era do Big Data, né? E o Excel não nasceu na era do Big Data. O Excel não consegue trabalhar com um grande volume de dados com performance.
Então, eu acredito que dependendo do porte da empresa, você ainda consegue fazer algumas coisas. Agora tem coisas que definitivamente você não vai conseguir fazer com o Excel, né? Por mais que o Excel tente colocar algumas coisas, eu vou te dar um exemplo, né? Machine Learning. Cara, você ainda consegue utilizar alguns algoritmozinhos ali bem simples, algumas regressõezinhas ali no Excel. Mas se você for precisar ali de alguma atividade intensa de computação, você não vai conseguir no Excel. E o que está acontecendo hoje no mundo? É um Big Data, né? Grande volume, variedade, velocidade de dados sendo gerados a todo instante, né? Então, olha aí o stream de dados, né? Isso aqui que você está vendo agora, cara, é dados sendo gerados em tempo contínuo. Quantos vídeos não foram upados agora no YouTube que nem esse aqui, né? No Facebook. Então, a gente já precisa se adaptar para entrar no mundo da ciência de dados de acordo com o estágio atual da tecnologia. Por quê? Porque aí você consegue utilizar a tecnologia em seu benefício, no benefício da própria empresa. E eu já não vejo mais isso, assim, pelo menos quando a gente olha, né, pro Excel, para a ciência de dados, né? O fato é que dependendo dá para você fazer ensaios, mas implementação mesmo fica com mais dificuldade. Essa é a minha visão, tá bom? Ainda existem até ferramentas que elas já não estão mais conseguindo dar conta do grande volume de dados e das atividades, porque, ó, vou te dar um exemplo, o Python. O Python é aberto, né? Programação aberta. Aí desenvolveram uma pancada de IDEs, né? Como o Google Colab, o Jupyter Notebook, enfim, N IDEs que aceitam ali, né, o motor, o engine, né, do Python. E o Python, cara, você consegue fazer muita coisa, né? Você consegue fazer sistemas de ponta a ponta ali, de aplicações de ciência de dados, site, você consegue colocar no ar uma aplicação de ciência de dados agora com o Python. E algumas programações já é um pouco mais difícil, o R é muito difícil, o próprio SAS. O SAS ele é mais limitado ainda porque para cada atividade, a galera do SAS é muito foda, os bichos, muito Freud, e os bichos acabam colocando, criando uma aplicação específica para um determinado fim. Então, se eu quiser fazer um trabalho de ETL, aí os caras vão lá e desenvolvem o SAS DI Studio, né? Uma ferramenta muito tora para fazer ETL. Ah, eu quero fazer mineração de dados. Aí os caras vão lá e desenvolvem o SAS Miner. Só que, cara, cada ferramenta tem um manual, tem uma forma diferente de trabalhar, né? E aí você tá sempre tendo que aprender ferramentas diferentes. Aí você vai para a programação Python, a programação orientada a objeto, né? Que é uma forma de você se utilizar de uma programação existente sem ter o pré-requisito de precisar entender como funciona por dentro alguns pacotes. Né? Você entende o que o pacote faz, você usa ele, não precisa saber tudo. É que nem usar calculadora, né? Você não vai precisar programar a calculadora aqui para você usar a calculadora. Você só vai abrir ela e fazer a conta lá, 6 e 7, opa, tá bom? Então essa é a sacada, né, do Python. Por isso que o Python é muito bom. Então assim, respondendo diretamente a pergunta, né? Cara, as principais ferramentas do dia a dia da ciência de dados. Então, quando você vai começar a sua jornada, você já sabe que você vai trabalhar com programação. Né? Ainda que seja low code, que a gente chama, né? Que é pouco código, mas você vai trabalhar com uma programação. Né? A programação Python voltada para a ciência de dados, da forma como eu ensino para os meus alunos, é uma programação praticamente low code. Por quê? Porque eu foco em alguns pacotes que são necessários para fazer o trabalho de análise de dados, processamento de dados, conexão com bancos de dados, bancos de dados relacionais e não relacionais, a utilização de algoritmos de machine learning, alguns pacotes para você fazer ali implementação, deploy, né, que é criar o sistema aqui na própria web. Então, assim, isso é o que é utilizado dentro do próprio ambiente ecossistema do Python para você fazer um trabalho de ponta a ponta de ciência de dados. Né? Então, assim, eu acredito que o principal ferramental, cara, se você está pensando só na parte técnica, é a programação Python. Né? E por isso que eu dou um foco muito grande. Praticamente eu dou um treinamento à parte de Python para o cientista de dados ter ali o conhecimento dos pacotes, das atividades que ele vai fazer para resolver os problemas de negócio com ciência de dados.
Então, sim, o Python seria para mim o principal ferramental, tá bom? Agora, dependendo de onde para onde você for, né? Como eu falei, né? Eu dei o exemplo aqui, né? Do próprio SAS, você utilizar o SAS e com foco em algumas atividades específicas, tais como processamento de dados, cara, aprende lá o guide ou a programação do SAS Base, o básico, né? Se você está indo para uma empresa do sistema financeiro ou, enfim, alguma cooperativa de crédito, né? Então, o R, né? O R principalmente, geralmente empresas de pesquisa, empresa mais acadêmica, usam muito o R, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Eu focaria no Python. E, cara, o Excel, eu acredito que o Excel, ele inclusive, eu tenho um aluno muito bom, um aluno Jedi, um Yodazão, o Gabi. O Gabi, cara, ele mora no Rio e o Gabi é muito doido. Ele gostava muito do Excel, só que ele conheceu o Python e o Pandas, né? E, cara, hoje em dia, ele já não olha mais nem pro Excel, né? Ele fala assim, Eduardo, eu não olho mais pro Excel, porque, cara, tem o Pandas aqui, cara, ele faz as mesmas coisas que o Excel, melhor, né? Um pacote aqui dentro do Python, né? Que te entrega até muito mais, com muito mais performance. Então, assim, o Excel realmente é uma parada que tá começando em desuso, assim, já claro, dentro das grandes empresas e das empresas que estão de olho no Big Data, tá bom? Agora, empresa pequena que está fazendo um fluxozinho de caixa e não utiliza machine learning para fazer estimativa e tal, aí eu uso o Excel mesmo. Mas essas empresas estão ficando para trás também, né? Empresa que não cresce, ela está fazendo o quê? Né? Empresa não cresce, ela está morrendo, né? Então, essa é a sacada de estar sempre evoluindo também. Beleza? Bora para mais uma pergunta aqui, deixa eu adicionar aqui, bora responder. Vamos lá. Demora a conseguir uma colocação de emprego? Consigo realmente mudar de analista de TI para ciência de dados? Essa pergunta aqui ela deve ter sido colocada na época em que a gente estava fazendo uma jornada, né? E o aluno perguntou aqui se demora para fazer ali uma recolocação profissionais, né? Se ele consegue mudar de analista de TI para cientista de dados. E, cara, o fato é que se você já é um analista, né? E é um analista de TI, você já tem ali um quesinho da lógica da ciência de dados, né? Ele não fala nem da lógica de programação, mas da lógica da ciência de dados. Porque quando você entra para o mundo da ciência de dados, é lógico que você está vendo que você está entrando no mundo onde a gente está falando de tecnologia da informação. E o que a tecnologia da informação faz nos processos? Né? Quando a gente olha uma atividade fim de uma empresa qualquer, seja lá qual for, ela automatiza, né? Ela diminui ali o tempo que é necessário para fazer alguma coisa, ela faz estimativas que vão ajudar na tomada de decisão. Então é isso que a tecnologia faz. E o que a gente vê aqui que um analista de TI ele tem como um background para fazer o seu trabalho, né? Cara, tem exatamente a sua capacidade de já estar imerso nesse mundo. Olha que legal. Eu trago muitos, mas muitos alunos aspirantes de verdade, que estão começando do zero. E ali, às vezes, eu até acho que esse aluno ele tem um pouco mais de facilidade, que ele não vem com vício, né? Ele já chega ali bem clean, está apto a receber o novo e às vezes acaba até voando mais rápido. Mas, cara, o analista de TI sabe muito, né? Ele tem todo o conhecimento do lógico. Né? E quando eu falo do lógico é da coisa simples mesmo, sabe aquela coisa que você começa com dados, vou trabalhar no Excel, beleza. Aí no Excel, em vez de você ficar pegando ali, você quer somar uma coluna, em vez de você pegar célula 1 mais, célula 2 mais, célula 3 mais, o que você faz? Você usa uma fórmula, né? É igual soma, soma estuda aqui. E, cara, quando a gente está utilizando a ciência de dados, é a mesma coisa. A gente está pegando um compilado gigantesco de funções que vão acelerar algum processo, algum cálculo, né? Que vão fazer cálculos para fazer estimativas, que vão fazer sumarizações, então vão fazer filtros nos dados, vai fazer transposição, transformações. Então, tudo isso que a gente já faz aqui, o analista de TI já tem essa sacada. Então eu respondo diretamente para você, caro cientista de dados, caro aspira, né? Que, cara, você já tem meio caminho andado. Então, se tu já é um analista de TI, você já grandes chances são de que você tenha aí uma chance muito boa de já iniciar com o pé direito e talvez com a aplicação, é claro, seguindo o método, seguindo passo a passo, aprendendo as atividades que realmente são necessárias a aprender, cara, segue o fluxo. Né? Segue o fluxo aí, em pouco tempo você consegue fazer a sua transição de forma até mais tranquila do que quem ainda está fazendo ali uma recolocação profissional, tá bom? Como qualquer outra atividade, eu não consigo dizer para você que, cara, é fácil ou é difícil. O que eu consigo dizer é que é possível,
né? Eu vejo os alunos iniciando muitas vezes do zero, né? Tem ali um raciocínio matemático, beleza, ajuda bastante. Ou tem ali um quê de programação, ajuda muito também. Ah, eu sou um pouco ali mais da área de exatas, ajuda também. Mas eu não posso dizer que isso é definitivo e que está escrita na pedra. Eu tenho alunos que são da área de humanas e que se amarram nessa parada também e saiu do direito e está estudando ciência de dados e está procurando trabalhar com essa parada, né? Eu tenho alunos que sequer formação tem, às vezes parou e falou assim, cara, a parada é a seguinte, eu quero trabalhar com isso aqui, eu consigo? Se você conseguir fazer tudo que está sendo necessário fazer para criar uma aplicação de ciência de dados, eu pouco estou olhando para a sua formação curricular. Né? A gente está na era, não está na era mais do certificado, a gente está na era do resultado. Essa é a grande sacada. Então, cara, tu tem meio caminho andado já. Beleza? Cara, aspira a CDP. Você sim, cara, consegue realmente mudar de área. E, cara, o que eu posso dizer é que N alunos vieram dos mais diversos ramos e conseguiram. E se um tivesse conseguido, eu já ia falar para você que era possível. É fácil? Nunca vou falar que é fácil. Eu só vou falar que é possível. Por quê? Porque eu vi. E não tem como eu desver o que eu vi, né? Eu consigo mostrar para você, eu consigo pegar o aluno, né? Geralmente eu faço até isso, geralmente eu faço alguns eventos e aí eu trago os alunos que têm sucesso para quê? Para mostrar para a galera que é possível, né? Exatamente para te responder, Aspira. Olha só, né? Se você está demonstrando aqui, né? Eu consigo realmente mudar de analista para ciência de dados e o meu objetivo é exatamente esse. Às vezes eu falando aqui para você, você meio que não entende, né? Mas o fato é que consegue, mas eu trago os alunos para compartilhar a experiência dele, para você acreditar que sim, é possível. É típico? Nada. O que é típico, né? O que é típico é o normal ali, né? O que é típico é ganhar R$ 2.000. Sabia que, cara, 38% da população brasileira ganham menos de R$ 2.000? 38%, mano. Saca? Porra, extrapola pra metade aí. 50% dos brasileiros estão ganhando menos de R$ 3.000, mano. Saca? Isso é o típico, isso é a média. Agora, você tem aí em suas mãos, de forma gratuita, como você está vendo agora, muito conteúdo para você compilar e aprender a ajudar as empresas. O que é um emprego por si só, né? O que o cara está querendo do cientista de dados? Que a gente sempre fala. Está querendo resolver um problema. Ele está atrás de quem ajuda ele a solucionar esse problema. Tamo junto? É nesse ponto que eu quero colocar você. Quando você entender essa virada de chave, aí, cara, vai dar a ignição, aí o carro vai ligar e aí, meu amigo, aí você voa, aí você sai do lugar. Beleza? Mas eu só o pedido que eu faço é, cara, primeira coisa, acredite em você, acredita que tu é capaz de fazer essa parada. Eu vou te mostrar exemplos de que isso é possível, beleza? Entra aí no YouTube, você vai ver meus alunos aí, você vai ver, participa dos eventos. Eu sempre trago os alunos para mostrar para você que você consegue fazer essa parada, tá bom? Tamo junto? Vamos lá, deixa eu responder mais uma pergunta aqui. Eduardo, vamos lá, podcast, vamos lá. Eu, com outra pergunta muito tora aqui, deixa eu compartilhar essa parada aqui contigo para você visualizar essa pergunta aqui também. Olha só, tá aqui essa pergunta é talvez uma das que mais repetem também. Eu, com 47 anos de idade, sem nunca ter trabalhado na área de programação, vou conseguir trabalho? Olha só a pergunta, né? E isso é muito, mas muito normal. O que varia aqui dessa pergunta para mim, sabe o que é, cientista de dados? É a idade. Eu com 47 anos, eu com 50 anos, e acredite, eu com 33 anos, a galera com 30, passou de 30 já se acha velho, né? Já se acha, já passou do tempo, e cara, cientista de dados, vamos lá, né? Para com isso aí, vamos levar a estima aí, né? O fato é o seguinte, idade, cara, nunca vai ser empecilho para você conseguir trabalhar aqui nessa área, tá bom? O que a gente vê muito é a atividade fim ajudando pessoas de 18 a 65 anos, você vai encontrar cientista de dados de 18 a 65 anos. Por quê? Porque é uma atividade que ela não tem preconceito, nem de gênero, nem de idade, nem de nada, né? Por que eu falo isso? Por exemplo, se eu quisesse ser policial agora, eu não ia poder mais, né? Por quê? Porque eu tenho 40 anos, né?
e nos editais aí, quando você olha, não pode ter mais de 40, se eu não me engano, né, para algumas carreiras aí militares. Então, assim, essas têm uma certa discriminação, né? Por quê? Porque faz parte do processo deles, né? Nada pessoal, faz parte do processo. Agora, cara, cientista de dados você consegue trabalhar até ainda sem ter diploma. Você precisa comprovar a sua experiência, o que você sabe para ajudar a empresa. E isso muitas vezes não é muito claro hoje para a nossa sociedade, sabe por quê? A nossa sociedade ainda é muito cara crachá. Né? Ainda é muito assim, mostra-me o que você fez em sua graduação e seus títulos, que eu vou saber quem você é, né? E não é assim, saca? Quando você olha para as empresas aí, dá uma olhada. Esse dia eu conversava com um colega meu, que ele é um grande empresário aí, e ele via que o que ele estava precisando era de um cara que tinha algum conhecimento. E o cara era engenheiro de software, mas ele não tinha formação nenhuma em tecnologia. Mas o cara era um puta engenheiro de software que detonava e que levava a empresa nas costas. Então, o que a gente vive hoje no mundo da tecnologia é esse amplo espectro aí de possibilidades, porque o que é necessário é o conhecimento. E o que você faz com esse conhecimento, é claro. Não adianta nada você ter esse conhecimento e falar, eu não arrumo emprego, eu não estou conseguindo trabalhar com ciência de dados. Mas, pô, cara, quantas empresas você foi nos últimos 30 dias? Sabe? Quantas entrevistas, quantos processos seletivos, né? Como é que você está aí com relação ao seu portfólio? Tem quanto tempo que você não atualiza aí o seu portfólio de projetos? E é claro, isso eu estou falando para quem já está no mercado pronto para disputar vagas. Não é para o Aspira. O Aspira está querendo começar agora, né? Então, a parada é o seguinte, não tem idade, entendeu, cientista? Não tem limitação. O fato é que você tem uma chance muito grande de aprender em muito pouco tempo uma atividade que é crucial para a grande maioria da sobrevivência das empresas nessa era do Big Data que a gente vive, né? Então, se você tem esse conhecimento e as empresas estão começando a procurar competências que são essas que você está aprendendo aqui, ou essa que você aprendeu nos últimos 6 meses, cara, pouco importa. Não tô olhando para trás, assim, eu tô olhando para o momento atual, tô vendo o que você está fazendo, tô vendo o que você está estudando, tô vendo o que você é capaz de entregar, e para mim é isso que importa, saca? Independente se você tem 40, 50 ou tem 18 anos. Tá ligado? Então, assim, é um pouco mais difícil, eu me coloco no seu lugar, ainda que se eu fosse, eu me imagino com 47 anos, com 55 anos, e consigo ter eu mesmo meio que essa discriminação. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade imersa com esses conceitos, né? Antigamente, a galera com 55 anos estava aposentando, né? Hoje em dia, é claro que a Previdência para sobreviver precisou fazer algumas adaptações aí. Mas tinha muita gente, conheço muita gente aposentada com 55 anos. Então, o que acontece é que, pô, aposentado, velho, aposentado já não trabalha mais. Olha só as coisas, as crenças que a gente foi acostumado, né? Que a gente cresceu enraizados com ela, né? Só que agora pare e pense na situação atual. Se independente da tua idade, você tem um conhecimento no qual você consegue ajudar uma empresa, a única coisa que te separa de estar trabalhando nessa empresa é você chegar até essa empresa e mostrar que você pode ajudar ela, saca? Então, parte ali, eu gosto muito de falar para os meus alunos, é foco no que você tem controle. Você não tem controle sobre se vão te aceitar ou não por causa da tua idade. O que você tem controle é qual é o conhecimento que eu tenho e qual é o resultado que eu posso gerar naquela empresa, mesmo com 47 anos. Acho que essa deve ser a pergunta, saca, cientista? Então, essa é a sacada que eu queria que você carregasse aí, ó. Pensa aí, mesmo eu com 47 anos, foco no que você tem controle. O que eu posso ajudar essa empresa com o conhecimento que eu tenho hoje? Né? É nisso que você tem controle. Não olhe para a expectativa do mercado, não olhe como. Não tente resolver ali alguma coisa nos olhos de quem vai estar do outro lado. É foco no que você tem controle. Tranquilo? Do mesmo jeito, assim, a galera, né, às vezes reclama assim: mas cara, agora eu vou aposentar com 85 anos porque mudou a regra da Previdência. Cara, não adianta você reclamar.
saca? Não adianta. Não adianta você se colocar contra, né, uma coisa que está na mão lá dos parlamentares lá. O máximo que você vai poder fazer é participar de algum movimento que reclame, mas mesmo assim, vai resolver? Sério, sendo claro aqui, vai resolver? Não vai. Então você tem que ter foco no que você tem controle. Tranquilo, cientista? Então, beleza, estamos aqui finalizando mais um podcast CDP, aqui onde a gente responde as dúvidas dos aspirantes à ciência de dados, aqueles caras que estão correndo atrás da recolocação no mercado e que estão aí querendo trabalhar e conseguir o seu emprego, cujo salário médio aí tá muito acima dos R$ 6.000. Beleza? Tamo junto? Meu nome é Eduardo Rocha, espero que você tenha gostado desse bate-papo e a gente se vê no próximo podcast CDP. Um beijo, um abraço, tamo junto, até o próximo. Valeu, tchau, tchau!